Pois é, se tinha gente que tinha a menor das dúvidas de que o filme de FNAF seria bom, acho que agora dá pra ter certeza, né? E aí, jovens, como é que vocês estão? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E, gente, hoje eu estou aqui pra conversar com vocês sobre o filme de Five Nights at Freddy. Já se passou bastante tempo desde que eu fiz um vídeo mais sério, né, um pouco mais sério sobre o filme, falando especificamente de teorias do público, coisas, especulações e tal, teses do que as pessoas acham que vai acontecer no filme, né? Geralmente, nesse meio tempo, nós tivemos o lançamento desses 2 trailers aí, né, incluindo o primeiro teaser, que tinha uns 50 segundinhos, e o trailer oficial do filme de FNAF, que saiu há algum tempo aí atrás. Eu fiz um react de ambos os trailers quando eles saíram, onde eu falei um pouco sobre e conversei sobre algumas teorias bem avulsas que o público tinha, fiz umas piadinhas e tal, mas já faz bastante tempo que eu não faço um vídeo mais sério mesmo, falando um pouco sobre as teorias do público, e é sobre isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Depois de a gente ter 2 trailers que foram lançados, né, certamente já é material suficiente pra gente especular muita coisa interessante que vai ter sobre o filme. Então, bom, gente, lembrando antes aqui de iniciar o vídeo, inclusive, tá? Antes de iniciar, teorias e especulações. Nesse vídeo aqui, jovens, eu vou trabalhar justamente usando a ideia de que o filme de FNAF, né, a franquia de filmes, será uma nova mídia completamente diferente e separada dos jogos e dos livros. Então aqui, nós vamos ter uma nova história contada do zero, com acontecimentos novos, uma cronologia nova, que pode ser semelhante, mas não idêntica. E com acontecimentos que igualmente podem ser semelhantes, mas talvez um pouco diferentes. Tenham isso em mente antes de falar a respeito da cronologia do jogo e esse tipo de coisa aí nos comentários, beleza? Enfim, de qualquer jeito, senta aí e vem comigo. Pra poder começar a falar um pouco a respeito, né, vou lembrar pra vocês que eu não vou falar sobre os 2 trailers inteiros aqui em si, muito mais na realidade sobre as especulações de coisas que apareceram nos 2 trailers. Começando com o último, né, que foi o trailer oficial, esse que começou com algo muito irônico, cara, e interessante pra muitos. Nós vemos que o Michael Afton, no início do trailer, fez uma ligação diretamente pro William Afton, perguntando se aquela vaga de emprego estaria disponível. Aí fica fácil de conseguir emprego também, né, fi? Pedindo emprego pro papai também. Antes já sabia há bastante tempo dos detalhes a respeito do nome dos protagonistas, né, como o próprio Michael Afton, nós teríamos o nome dele como o clássico Mike Smith, ou então a própria possível Elizabeth Afton, que nós teríamos o nome dela como Abby. No entanto, aqui nós também tivemos, né, um detalhe muito bacana que foi o nome do William Afton, onde nós vemos a cena dele contratando, né, o Mike, atendendo o telefone, vemos que o seu nome está como Steve Raglan, conselheiro de carreira. E nesse pequeno take onde ele atende o telefone, ele deixa transparecer bastante no olhar que ele conhece o rapaz. Baseado nessa ideia, obviamente existem muitas pessoas que estão discutindo nos Reddits e no YouTube em geral o conceito de teorias do público de que talvez nós tenhamos um novo plot pra história, de que talvez os filhos do William Afton não se lembrem dele por conta de algo que aconteceu no passado da família, e esse seria uma das razões pelas quais nós teríamos flashbacks no filme e cenas que poderiam mostrar pra gente coisas dos anos 80 ou até de antes disso. Afinal de contas, vamos lá, jovens. Os pontos para essas teorias seriam: nós temos os personagens principais da história, que no caso, temos Michael Afton e nós temos Elizabeth Afton, mas cujos nomes que eles utilizam são Mike e Abby. Os dois são irmãos e ok, isso se manteve. No entanto, nós temos muitas incoerências ali, como por exemplo, atores que foram contratados que vão fazer o papel da mãe do Mike Smith. Ou seja, eles têm outra mãe, eles têm outro pai, provavelmente, e tem outra família. Mike e Abby nesse filme aqui estão vivendo sua vida completamente fora do contexto de saber o que aconteceu na Freddy Fazbear Pizzaria nos anos 80, os assassinatos, as crianças, eles simplesmente não sabem de nada. Provavelmente também não sabem que o William Afton é pai deles. E o fato do próprio William Afton viver com um nome camuflado é muito bacana. Eu sei que quem é fã dos livros, etc, já viu coisas mais detalhadas sobre o William Afton, mas, bom, pra quem só joga os games, eu acho que deve ser muito divertidinho ver que ele mudou de nome e tal. A história aqui fica um pouquinho diferente do que a gente tinha também, né, dentro dos jogos. Afinal de contas, dentro dos games, em FNAF 1, FNAF 2 e FNAF 3, nós sabemos que o Michael Afton foi atrás dos empregos de guarda noturno justamente para procurar evidências do pai dele, procurar evidências do William Afton, que teria desaparecido e tal, e que na realidade ele teria morrido e se tornado o Springtrap. Justamente, mas aqui ele aceita o emprego simplesmente por aceitar mesmo, parece que ele só estava procurando um emprego ou algo do tipo, e nós vemos que a Vanessa, uma policial, explica para ele a história antiga da pizzaria, ou seja,
Mike aqui também não sabe a história. Eu gosto muito dessa parada e espero que seja uma teoria que se concretize, porque sendo direto, eu acho que deixa a história bem mais plausível, sabe? Com mais espaço pra aprofundamento em muitas coisas. Nós sabemos que se a gente for voltar pra história canônica de FNAF, né? Sabemos que, por exemplo, o Michael Afton, ele tem toda aquela parada meio de pressão por ele ter matado praticamente o irmão dele, né? A famosa mordida de 83, onde ele vai lá, coloca a criança chorona dentro da boca do Golden Freddy, dentro da boca do Fredbear, fecha lá e tal, tem toda aquela parte pesada que aparentemente ele também não deve se lembrar. E existe uma criança que aparece nesse trailer que parece fazer uma espécie de alusão a isso. Nós temos esse garotinho aqui que parece muito com a criança chorona, ele aparece no trailer e tem uma mulher dirigindo o carro na cena que esse moleque aparece. Então, será que é? Bom, talvez, né? Inclusive, vale um disclaimer aqui de uma teoria que eu não acredito que seja verdade, mas que muitas pessoas comentaram, e eu achei no mínimo uma teoria engraçadinha. Tinha muita gente, cara, que tava falando que no filme, na realidade, tinha todo um bait que foi colocado pelo Scott, e que na realidade a Abby seria a criança chorona, e ela vai ser a criança chorona que vai ser morta de alguma forma. Isso por algumas razões específicas que são muito simples e meio toscas até, mas tem gente que acreditou na ideia. Primeiro que quando a Abby aparece no começo do trailer, ela tá usando roupinhas listradas e, segundo 90% das pessoas, roupa listrada é igual criança chorona. A segunda coisa é o fato dela fazer amizade com o próprio Golden Freddy, não é? Afinal de contas, a gente sabe que o Golden Freddy, ele tem toda aquela parada de ser um animatronic, entre aspas, um animatronic, né? Com duas almas dentro de si. Nós temos a Cassidy e nós temos a criança chorona. Também tem o pequeno detalhe de que quando o Mike tá levando ali, né? Ele tá chegando no trabalho e ele leva a Abby com ele, nós conseguimos perceber que ela leva um ursinho com ela, né? E isso era um destaque bem comum, né, pra criança chorona, que ela sempre tinha o ursinho do Fredbear com ela e tal, mas, né, detalhes. E até mesmo no final do trailer, nós vemos que o Golden Freddy aparece mais com aquele design do FNAF 2, né, onde ele tem apenas um dos olhos brilhando. E algumas pessoas pensaram que isso seria uma espécie de alusão pra dizer que o Golden Freddy, por enquanto, seria só uma alma, e não duas. Essa é uma teoria extremamente avulsa, que, sinceramente, eu acho que não tem a menor chance de se concretizar, mas eu achei engraçada, decidi colocar ela aqui. Enfim, continuando com a parada do William Afton e tudo mais. Nós sabemos, obviamente, que o William Afton é um assassino em série, cara. E eu acho muito legal a ideia de aqui ele continuar sendo influente nas empresas da Fazbear e tal. Tipo, a gente não sabe nada sobre o Henry por enquanto, mas como foi o William que contratou o Mike, parece que ele ainda é, de certa forma, sócio de alguma coisa ali, com esse nome diferente dele. Ele é um agente influente ali na empresa, que sabe tudo o que tá acontecendo, e isso é bem interessante. Ele ter mudado de nome e a família dele não fazer ideia de quem ele é um traço muito curioso pra ele ter continuado numa boa depois de todos os crimes que ele cometeu, visto que aqui ele não morreu ainda, né? Tipo, a gente vai ter uma linha do tempo meio diferente, e aí a gente volta pra poder falar da parada do passado do Michael Afton, porque teve duas cenas no trailer que chamaram muita a atenção do público. A primeira delas é aquela que eu já tinha falado pra vocês, a cena que a gente tem a mulher dirigindo um carro e tal, e ela sai com a criança chorona, e outra dessas cenas é uma que é muito específica, mostra só as pernas de uma mulher caída no chão. A gente consegue deduzir, entre aspas, que é uma mulher ali porque a gente tem um salto alto e tal, e no geral é só. Algumas pessoas acharam interessante a ideia de talvez a gente ter ali a criança chorona, a alma dela, e talvez uma memória do que aconteceu com a mãe da família Afton, porque talvez William tenha matado ela, dado um jeito de apagar as memórias da família e depois fugido uma boa com isso, né, apagando os traços da própria família. É interessante de se lembrar, jovens, que nós temos todo aquele aparato de sister location, né, tipo, temos os discos de ilusão, por exemplo, que conseguem fazer você imaginar algo que não existe, e entre outras coisas na franquia que são bem bizarras de tecnologia. Então, ter uma parada pra apagar a memória dos próprios filhos não seria lá muito difícil. Algo que eu achei muito interessante, gente, que parece que vai ter um destaque legal no filme, é a Abby. Primeira coisa, que acho que é extremamente importante. Eu achei a atriz que faz ela extremamente carismática e fofinha, cara. Olha que bonitinha, ela é bochechudinha. Espero muito que ela se saia bem no papel. É uma pena que, por conta do personagem que ela esteja fazendo, infelizmente teremos aí... Ai, ai. Um dos destaques dianteiros que a gente teve ali durante o trailer, cara, é que parece que tudo vai ser ambientado em uma ou duas noites no máximo no restaurante. E isso é interessante pro personagem da Abby, porque a gente consegue ver que a gente vai ter dois núcleozinhos ali, digamos assim, no filme, né? Nós temos o Michael indo trabalhar de guarda noturno, e disclaimer, ele levou a Abby
com ele. Nós vimos a Abby descobrindo coisas aqui e ali, e parece que ela faz isso de uma forma diferente do Michael, né? Afinal de contas, o Michael, ele ouve as histórias e parece que ele investiga também, né? Assim como ele deveria fazer nos jogos. Ele ouve a história da Vanessa sobre o passado dos animatronics e das crianças e tal, e ele vai procurando por mais coisas. Temos cenas dele dentro do filme e em alguns outros lugares, em um shopping, em outros cantos, onde ele provavelmente foi procurar por mais evidências desse mistério que deve envolver o seu passado. Enquanto que a Abby, parece que a forma dela de descobrir as coisas é um pouquinho mais misteriosa e mística, porque parece que ela acaba fazendo amizade com as almas dos animatronics nesse meio tempo. Assim, em certo ponto do trailer, a gente vê ela de mãozinhas dadas com o Frederico amarelado lá. Então, né? E também vale o destaque que a gente vê eles, né, pegando um Uber. Top 10 cenas casuais de FNAF. Golden Fred Uber. Então nós temos esses dois núcleos diferentes, essas duas formas diferentes, talvez aí, de entender o que está acontecendo. Sabemos pelo que vimos nos trailers que, óbvio, o filme não vai seguir uma cronologia tão semelhante assim aos jogos, né? Tirando, é claro, o fato de que tudo se inicia, assim como nos jogos, nos anos 80, com os desaparecimentos das crianças que foram assassinadas no Fred, e as almas inicialmente foram colocadas ali nos primeiros animatronics, né? Freddy, Foxy, Chica e Bonnie. Que também vale disclaimer, toda vez que lançar um trailer eu vou me lascar de tanto elogiar esses bonecos. Meu Deus, como tá bonito isso aqui. Enfim. Continuando. Eu acho que essa parte da Abby fazer amizade com os animatronics pode ser um gancho muito interessante porque vai acontecer depois. E é uma forma muito inteligente do roteiro de fazer com que as coisas se saiam um pouco mais rápido. Como assim? Bom, acho que pelo trailer também muitas pessoas já conseguiram sacar, mas vocês viram que o William Afton apareceu, obviamente, no filme, vivo. E o Springtrap também aparece. Só que não parece muito lá o Springtrap, né? Eu acho que todo mundo que fez react do bagulho percebeu também, mas... Gente, a roupa parece nova demais. Ok que é a roupa do William Afton com o bagulho do... Ok que é a roupa do Spring Bonnie. Tá certo? É a roupa do Spring Bonnie. É uma roupa que tá ali um pouco mais velha, um pouco mais gasta? Sim, porque é uma roupa dos anos 80. Mas ao mesmo tempo não é a roupa do Springtrap. Sabe qual que eu acho que é desse filme, então? Eu acho que esse filme é a oportunidade perfeita do William Afton. Tipo... A esposa dele, em teoria, não sabemos se ela tá viva ou morta, então não dá pra considerar. Mas pensem comigo, o que o William tem como prova dos seus assassinatos antigos? Em tese, nós não temos nada, né? Além, é claro, de seus dois únicos filhos, que estão vivos, podem não se lembrar do que aconteceu, mas quem sabe eles não se lembrem mais pra frente. Temos a Abby e temos o Mike. Os dois foram trabalhar em uma pizzaria. Eles foram contratados pelo próprio William, sozinhos, em uma noite, em um lugar praticamente abandonado. É a situação perfeita para ele simplesmente invadir a pizzaria, botar a roupinha de assassino dele, ir lá e finalizar o serviço, apagando as duas crianças e tirando então todos os vestígios dos crimes que ele tivesse cometido. É justamente por isso que eu penso nessa parada do Springtrap que aparece no trailer. A roupa do Spring Bonnie é estranha, ela tá muito nova ainda. Não existe nenhuma marca de sangue ali, ou seja, a roupa claramente está sendo utilizada por alguém vivo. Então, pra mim, a ordem do que deve acontecer no filme, jovens, é o seguinte. Primeiro, Michael e Abby são contratados pelo William Afton. Isso pode ser feito de forma intencional ou não, acredito eu que vai ser feito de propósito, principalmente inclusive por algumas coisas que eu já vi aparecendo ali no trailer que me soaram estranhas. Sabe uma coisa que eu acho que soou extremamente estranha pra mim no trailer? A Vanessa. Nós sabemos que em FNAF, pelo menos nos jogos, nós também temos uma Vanessa, que é a guarda noturna que trabalha em Security Breach. A Vanessa é parte de uma espécie de culto, uma espécie de seita ao Springtrap, ao William Afton. Ela é literalmente uma cultista fiel do William Afton. Eu não acho que as coisas devam ser tão diferentes aqui no filme, porque é muito estranha a forma como a policial Vanessa só aparece de repente no trailer e começa a contar pro cara a história antiga da pizzaria. Os animatronics têm aqui, sumiram crianças e as almas das crianças devem estar nos animatronics. Por que exatamente ela contaria pro Michael toda essa história? Talvez pra induzir ele a ir mais a fundo nesses mistérios, a procurar por mais coisas. Michael e Abby então chegam pra trabalhar na pizzaria. O Michael começa a descobrir a história por meio das suas investigações, enquanto a Abby começa a descobrir algumas coisinhas aqui e ali por meio da sua amizade com as almas das crianças. E é importante lembrarmos também, gente, que estamos falando, né, querendo ou não, de mídias extremamente diferentes. Então, ok, tudo bem, a gente consegue aceitar a ideia de que nos próximos filmes, nos próximos 2 filmes provavelmente, nós vamos ter ali o que sobrar do William Afton, de fato, né, tipo o Springtrap, Burn Trap, seja lá o que ele virar nos próximos filmes, a gente ainda vai ter ele como vilão principal da franquia provavelmente. No entanto, não tem como ser
Só isso. Diferente dos jogos da franquia FNAF, onde a gente não precisa exatamente de um antagonista central pra fazer a história se mexer, pra fazer a história trabalhar, nos filmes a gente provavelmente vai precisar de um antagonista central. E eu acho que é aí que a Vanessa entra. Acho que é por isso que eles colocaram ela aqui tão cedo na franquia. A parada é que depois que o William Afton virar o Springtrap, quem é que vai tirar ele do local? Quem é que vai tentar trazer ele de volta? Quem é que vai tentar colocar ele com um corpo de verdade de volta? Quem é que vai fazer todo o rolê necessário pra poder conseguir fazer alguma coisa na história, alguma coisa ativamente importante na história? Eu acredito que vai ser a Vanessa sim. Ok, o segundo ponto do filme. Michael começa a descobrir sobre o seu passado. Ele começa a se lembrar, talvez, de coisas do seu passado. Seria possivelmente aí que entraria algum possível flashback sobre as coisas da sua mãe, da sua família, a criança chorona do FNAF 4, entre outras. Também seria nessa parte do filme que a gente poderia ver aquelas cenas que são meio fora da pizzaria, sabe? Tipo, a cena de combate que do nada o Michael tá quebrando a cara de um maluco numa fonte, ou então ele tá correndo em uma espécie de shopping. Quem sabe por que ele foi naquele shopping? Talvez ele estivesse procurando o pai dele e confundiu o pai dele com aquele cara que ele tava descendo o soco na cara. E aí, nós temos a terceira parte do filme, que eu acho que vai ser o clímax. William Afton se revela. Ele coloca a fantasia em uma segunda noite ou coisa do tipo, e ele vai direto pra pizzaria pra poder tentar matar os dois. E aí que teríamos a famosa cena de FNAF 3. Justamente por isso que eu acho que seria conveniente demais pro roteiro a Abby fazer amizade com Golden Fred, não é? E as almas das crianças. Então essas mesmas almas, elas poderiam ir atrás do William Afton justamente pra proteger os dois. E é claro também por questão de vingança. O William Afton entra com a roupa que entrega praticamente quem ele é dentro do restaurante. As almas olham pra ele, olha só que cara de pau canalha, e as almas vão pra cima dele e, bom, FNAF 3. Então a gente pode confirmar que teríamos de fato a origem do Springtrap nesse primeiro filme aqui, e isso faria com que a história ficasse, claro, muito mais conjuntada, né, jovens? Mas vale também o destaque que muitas coisas seriam deixadas de lado para serem exploradas mais pra frente, e a história seguiria um rumo muito diferente do que foi nos jogos, o que me deixa bem empolgado, porque é bem novo e bem curioso pra gente, né? A gente sabe que a gente vai ter uma trilogia de filmes, então, ok, esse daqui foi só o primeiro filme. Nós teríamos a formação do Springtrap, um pouquinho do passado ali dos personagens e só. Seria um bom filme de origem. Mas e o tanto de coisa que a gente tem pra se desenvolver depois? A Vanessa, por exemplo. Dentro das imagens que a gente tem do filme, né, das imagens do trailer e tal, parece que ela levou algum golpe, alguma coisa, porque a gente vê ela na UTI de repente. Não sei direito o porquê, mas bom, eu por mim mesmo faria a suposição de que talvez ela possa ter sido atacada por um dos animatronics, justamente por ela estar do lado errado, mas, bom, não vou falar nada sobre isso ainda. Mas, gente, a gente sabe que a Vanessa tá aqui agora, e eu confio fielmente de que ela é a Vanessa dos jogos. Eu só vou acreditar, só vou botar fé que ela não é a Vanessa dos jogos se alguém esfregar isso na minha cara com o filme mesmo. Antes disso, eu vou acreditar. E é claro que a gente tem o resto do passado da franquia. O Fredbear Family Diner, por exemplo, a gente parece que não vai ter muita coisa a respeito dele nesse filme aqui, né? O Henry, por exemplo, nós não temos nenhum sinal de vida dele aqui no primeiro filme, nem dele, nem da família dele, nem da Puppet. São coisas que provavelmente vão ficar pros outros dois filmes. Eu me pergunto também muito a respeito da Abby, por sinal, né? Porque, bom, como será que ela vai terminar aqui? Eu não sei se eles vão seguir exatamente a mesma linha de coisas que aconteceram no jogo. Será que nessa linha do tempo aqui, ela vai, de fato, virar a Baby? Porque, bom, a gente pode talvez encaixar de que no segundo filme ou no terceiro, o Mike e ela vão pra Circus Baby, que é aquele local lá, secreto do William Afton. Eles podem ir pra lá pra, sei lá, tentar investigar coisas do passado, ou investigar os crimes do pai e tal, e aí talvez aconteça um acidente, e a Abby morra nesse acidente e se torne a Baby. Ok, isso pode acontecer, mas será que vai rolar? Eu acho isso um detalhe muito bom. Eu gosto da ideia de como nós temos acontecimentos semelhantes e que parece que vão rolar no filme dessa forma. É quase como se fosse uma espécie de fanservice, só que bem colocado, sabe? O William Afton provavelmente vai virar o Springtrap, mas não vai acontecer da mesma forma como nos jogos. Isso faz a gente ficar pensando em que acontecimentos vão e não vão ser adaptados. A Abby, por exemplo, ela não morreu. Então como será que vamos desenvolver a Circus Baby de Sister Location e tal? Toda aquela parte de Sister Location, como será que vai rolar? Não dá pra saber. Tendo dito isso, jovens, tendo falado sobre várias teorias e especulações aqui a respeito do trailer, acho que consigo dizer, eu gostei muito
do que eu vi até agora. Até o momento, jovens, as apresentações parecem diferentes e é uma nova experiência até mesmo pros fãs mais hardcore, sabe? O pessoal que leu tudo dos livros de FNAF várias e várias vezes e jogaram todos os jogos e assistiram 500 milhões de horas de teoria, parece que até essas pessoas vão ter surpresas no filme. Isso é muito massa, cara. Eu espero, gente, genuinamente que esse filme seja ótimo. E queria dizer pra vocês que eu tô tentando nesse momento aqui fazer um podcastzinho de 1 hora, 2 horinhas e meia ali, falando um pouco sobre o filme e que vai lançar aí daqui a uns dias, tá? No momento eu tô tentando marcar um dia e um horário, tanto com o Terrorizando, que é um canal que também faz teorias, tanto quanto com o Core. Vamos participar nós três, pelo menos se eu conseguir marcar um horário que nós três conseguimos participar juntos. E a gente vai falar um pouco sobre o filme de FNAF, bater um papo, discutir, conversar. Se tudo der certo, esse vídeo deve sair aí no próximo mês ou nos próximos, beleza? Então esperem firmes aí que eu tenho muitas surpresinhas pra vocês mais pra frente. De qualquer jeito, gente, eu espero que o filme seja muito bom e se eu acertar essa teoria aqui, vou ficar bem feliz. Queria lembrar pra vocês antes de terminar o vídeo também que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, então não se esqueçam de passar, ele tá aí na descrição, beleza? É completamente de graça e a gente tá lançando um capítulo por mês extremamente bonito, tudo super bem feito, super belíssimo pra vocês lerem, se divertirem e tal, então não esquece de passar lá, por favor, que você me ajuda muito. Enfim, muito obrigado por terem assistido aqui, beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!